já viveu, é o testemunho que você já viveu, é o que você vai convidar pessoas hoje a enxergarem, a verem esse agir, esse mover do Senhor. Amém. E existe um tabu muito grande para falar sobre dinheiro. Não é só com crente, não, mas eu acho que com crente, com cristão, é mais ainda, né? Por causa da religiosidade. Então, por causa do que a gente aprendeu, é como se fosse pecado prosperar, quando na verdade, se a gente for ver na Bíblia, tem muito mais versículos falando sobre dinheiro, prosperidade e abundância do que sobre fé, por exemplo, né? Então, tipo assim, se isso está falado tantas vezes na palavra do Senhor, é porque ele se importa sim com isso. E não tem como a gente falar sobre prosperidade sem falar sobre dinheiro. Então, como a Luana orou agora há pouco, foi muito precisa a nossa oração. As crenças limitantes, elas bloqueiam a gente de acessar a prosperidade que já está disponível. Antes de eu começar a fazer a leitura dos versículos que o Senhor separou, que me entregou e eu separei para trazer para vocês, eu quero perguntar aqui se algum de vocês aqui, olha só que coisa boa, Lu, bom dia aqui para mim da Austrália, que bom. Aqui eu estou em Orlando, nos Estados Unidos, a gente tá vendo como a internet é maravilhosa conectando pessoas ao redor do mundo, que lindo. Então, antes de eu começar a falar, eu quero perguntar a quem está aqui online e puder responder. Alguém aqui, eu não sei você, Lu, também, se você conhece o livro chamado A Quarta Dimensão, de Pastor David Shaw. Não. Então, aconselho vocês aqui. Tem ele em audiobook no YouTube. Tem ele disponível para download online, para você comprar, se você gosta de comprar. E tem palestras do pastor, né? Palestras que eu digo assim, aulas como cultos mesmo do pastor ensinando sobre a quarta dimensão. E é interessante a forma como ele aborda, traz biblicamente comprovando que a quarta dimensão nada mais é do que a dimensão espiritual. E ela é controlada pela a terceira dimensão, a gente pode influenciar ela positivamente ou negativamente. Não sentir, quer dizer que eu estou influenciando o poder de Deus? Não. Mas eu saber que ela, a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, ela vai ser manifesta na minha vida quando eu aqui, nessa dimensão que eu vivo, eu tomar posse daquilo que já é meu. E eu gosto de começar falando sobre prosperidade com um exemplo. Imagina que você, sei lá, nunca conheceu seu avô, sua avó, e aí de repente esse avô que você tinha, você nem sabia que tinha, ele era muito, muito, muito rico, morreu, não tinha nenhum outro neto, não tinha mais filhos, enfim, deixou tudo para você. Toda a sua herança, todas as suas casas, os seus imóveis, os seus carros luxuosos, dinheiro no banco, ele deixou tudo. Só que até você ir lá no banco tomar primeiro, você tem que ter consciência que você tinha um avô rico. Entende? De nada adianta ele ter deixado a herança para mim se eu não souber que ele deixou. Porque eu só vou poder usufruir de toda essa herança se eu for lá pegar o quê, gente? Pegar minha identidade. Peguei minha identidade aqui, não. Pegar minha identidade, chegar assim para o juiz e dizer assim, eu sou Samara Sarmento, herdeira de seu José, que deixou tudo para mim. E aí eu vou com o quê? Com a minha identidade. Então, enquanto você não tomar posse da sua identidade de filha, da sua identidade de filho, só lamento. Não vai ter como você usufruir das bênçãos e das prosperidades do Senhor. E é exatamente esse exemplo que eu trago, porque eu não tenho como assumir o meu papel de herdeira se eu nem sei que eu tenho um avô rico. Então, se você não sabe, quero te apresentar o nosso Deus, dono do ouro e da prata. O mais rico que já existiu. Então, que hoje você possa tomar a sua identidade de filho e de filha, que você saia daqui não se vitimizando mais. Quando eu preparava, não gosto dessa palavra não, mas sermão, lembra a mãe brigando com a gente, não me lembra? Dando um sermão? Mas quando eu preparava a ministração de hoje, o Senhor me mostrou que pessoas que estariam aqui estavam se vitimizando nessa área profissional e financeira. E eu não sei se é o caso de alguém que está assistindo a gente aqui agora, que vai assistir depois, mas talvez você nem tenha se dado conta
que você está, assim, numa posição de reclamação. E aí, eu quero começar com uma provocação. Será que você está quebrando princípios e por isso você não está vivendo a prosperidade do Senhor? E aí, eu separei aqui, conforme o Senhor me direcionou, 7 princípios básicos, que inclusive quero deixar o nome de outro livro aqui, quer dizer, vou falar do meu, né? O meu também, que é sobre prosperidade, prosperamente. Depois eu falo sobre ele, mas pastor Tiago Brunet tem um livro chamado Princípios Milenares. E esse livro é muito bom, da capa azul, é recém-lançado. E ele também traz alguns desses princípios que eu vou trazer aqui, mas ele tem dezenas, centenas de princípios bem aprofundados. Então aqui em 1 hora a gente não ia conseguir trazer tudo. Mas eu trouxe alguns dos princípios e o Senhor me direcionou com 7 que hoje ele disse que seriam os principais para quem está aqui. Então fica conosco até o final, porque não existe nada que não é propósito. Coincidência. Se o Senhor te chamou, se alguém te convidou para estar aqui, é porque sim, você tem algo para receber até o final dessa live. E não por mim, porque quem está aqui falando é o Espírito Santo do Senhor. Então, o primeiro princípio é bem básico, Mateus 6,33. Quem lembra o que está escrito? Buscai primeiro a internet, né? Buscai primeiro o Google. Buscai primeiro a consultoria da doutora Samara. Buscar, o que é para buscar primeiro? Deixa eu até pegar, eu anotei, claro, né? Todo mundo já sabe esse versículo, mas deixa eu pegar aqui a versão que está na minha Bíblia. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas que o texto fala é sobre as coisas vãs, as coisas úteis, as coisas fúteis e todas as outras coisas. Que na verdade não tem nenhum pedido que é pequeno para o Senhor. Eu não sei se eu já contei a história da frigideira na outra live, mas o Senhor já me deu uma frigideira. Eu pedi a Ele. Quando nós nos mudamos para cá, não estávamos planejados de vir para ficar. Mas diante do meu adoecimento eu fiquei e eram férias de início. E não estávamos planejados para ficar. Minha casa ficou no Brasil, meus carros ficaram no Brasil, tudo meu foi. E eu pedi ao Senhor, eu ganhei muita coisa, o pastor me deu uma cama e eu saí ganhando. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos a gente sai catando na rua também, o Senhor abençoou, mostrou. E nesse dia eu pedi ao Senhor, eu quero uma frigideira. E eu falo assim mesmo, sabe, bem pedinte mesmo, Senhor, eu sou tua filha, eu quero uma frigideira. Eu não queria me dispor daquele dinheiro para comprar naquele momento que eu não estava preparada para aquilo ali. A gente vai falar sobre isso também. E o Senhor, eu fui pegar era um abajur na casa de uma pessoa que eu nunca nem vi na vida, mas ela postou no grupo que estava doando um abajur. Eu disse, vou pegar para o meu quarto. E eu fui pegar esse abajur. Quando eu cheguei lá, o rapaz meio sem jeito e olhou assim, fez... I have something else for you. Eu tenho uma coisa a mais para você. Do you mind if I get it? Você se importa se eu pegar isso? Eu, não, pode pegar. Eu já tinha até esquecido do pedido que tinha feito ao Senhor. Não esperava mesmo que era frigideira, porque eu falei como uma filha que pede, né? E dá, mas esqueci. E lá vem ele com a frigideira. E aí eu vou dizer, não tem pedido grande, não tem pedido pequeno. Tudo é pedido de um filho. Tem diferença, minha filha. Hoje tomou banho, esqueceu de levar a toalha pro banheiro, que gritou, mãe, minha toalha. Vou eu levar. Mas se Deus me livre, fosse uma coisa que ela estivesse precisando de urgência, outra coisa maior, mãe, eu também ia estar lá. Então, o pedido de um filho, o Senhor, Ele nos mima nos mínimos detalhes. Então, que o Senhor, Ele possa hoje te lembrar que para você receber, o primeiro princípio que eu vou trazer aqui é buscar primeiro o reino dele, a sua justiça. E todas as outras coisas elas serão acrescentadas. Mas eu também quero lembrar que o fazer, o agir e o realizar é nosso. A palavra do Senhor diz assim, seja forte e corajoso. Ou seja, ele não pode ser por nós, porque ele já é. Isso parte de nós, é nossa missão, ser forte e ser corajoso. Ser diligente, que é um dos princípios. Então, primeiro busca
mas também faz sua parte, não fica sentada no sofá sem ler livro, sem estudar, sem quebrar, sem buscar uma terapia, sem quebrar suas crenças limitantes, sem se relacionar e conversar com pessoas que têm uma mentalidade positiva, abundante, sem sair dos ambientes tóxicos, que a gente falou semana passada, né, sobre isso. Então, busca, entrega, mas também age, porque ser forte e corajoso é conosco, o resto ele faz, as outras coisas ele faz, o que é do Senhor a ser acrescentado, ele nos acrescenta. Mas primeiro vamos buscar. E aí, às vezes, a gente esquece e vai buscar lá fora, no outro, sabe? Esquecemos mesmo que o primeiro princípio é esse: buscar ao Senhor em primeiro lugar. Tudo que tem a ver com o reino em primeiro lugar. E aí eu vou deixar uma segunda provocação aqui. Será que eu tenho, eu, você, Luana, Maria, José, todo mundo que está aqui, será que eu tenho dedicado pelo menos 1% do meu dia, 14 minutos, ao Senhor? Será que realmente eu digo com a boca que sim, Ele é o primeiro lugar, mas eu tenho dedicado? E eu não preciso ser 14 minutos direto, não, gente. Pode ser 5 de manhã, 5 à tarde, 4 à noite, sabe? Será que eu tenho me dedicado, conversado com Ele, buscado essa intimidade, sim ou não? Que coisa boa, Suelen, uma amiga minha assistindo. Número 2, segundo princípio básico de prosperidade à luz da Bíblia, sabedoria e discernimento. Primeiro vamos falar sobre discernimento, fruto do Espírito. A Bíblia fala que a gente precisa discernir os espíritos bons e maus. E para que eu possa discernir, eu preciso de sabedoria. E como é que eu busco essa sabedoria? Temendo, seguindo e servindo ao Senhor. Que Provérbios fala, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 3:15. Acho que é aquela mais preciosa do que rubis. Acho que é isso. Deixa eu só ler, porque eu gosto de interpretar as meias palavras aqui. Provérbios 3:15. Olha só. Primeiro vamos do 13. 3:13. Provérbios 3:13. Feliz o homem que acha sabedoria. E o homem que fica em casa sentado no sofá. É isso que está dizendo a Bíblia? Ou é feliz o homem que acha sabedoria e que adquire conhecimento. Porque é melhor o lucro que ela dá do que a prata, e a sua renda mais do que o ouro fino. Vou dizer aqui, ó. Eu, quando estava no Brasil, eu dava algumas aulas e ensinava as pessoas a investir no mercado financeiro. E aí eu via muitas pessoas quebrando a cara no mercado financeiro porque queriam ganhar rápido dinheiro. Já vou falar sobre isso. Mas onde é que eu quero chegar? Que uma das estratégias não, a estratégia mais inteligente para você investir no mercado de ações, renda fixa, o que quer que seja, é você usar a sua sabedoria e diversificar. Então, tipo assim, se eu não conhecer sobre as ações, sobre o mercado financeiro, de nada vai adiantar eu fazer a indicação que alguém me mandou. Então, aqui, o que a palavra do Senhor diz, ó, o lucro que ela dá é mais do que a prata. Se eu investir com sabedoria, o lucro real daquilo ali vai funcionar e vai vir para minha vida de maneira abundante, melhor do que se eu investisse uma coisa que eu não tenho sabedoria para aquilo. E o verso 15 diz que a sabedoria ela é mais preciosa do que pérolas. Em algumas versões diz do que rubis. Não sei se é rubi ou se é pérola, mas é do que pedras preciosas, né? Mas, e tudo que pode desejar nesta vida não se compara a ela. A ela quem? A sabedoria. Então eu posso ter um montão de coisa. Mas eu não tiver sabedoria, no falar, no andar, no fazer, no realizar, sabe? Aí as pessoas olham e dizem assim, lá vai o tolo. Como a palavra do Senhor diz. Olha, não anda com sabedoria. Aquele sim é um tolo. E as pessoas vão olhar e não vão ver Jesus, porque não existe Jesus no homem tolo. Não é verdade? Ou não é para existir. Porque se temos Jesus, nós temos que andar com sabedoria. E se temos o Espírito Santo dentro de nós, temos que ter discernimento.
Segundo já foi. Então, primeiro princípio, buscar a Deus sobre todas as coisas. Segundo princípio, sabedoria e discernimento. Tudo bem? Terceiro, diligência. E aí, diligência é uma palavra que às vezes, né? Ah, uma palavra difícil. Lá vem Samara com palavra difícil. Não, ser diligente nada mais é do que ser excelente. Agir com sabedoria e com excelência. Uma frasezinha que eu sempre falo, falei na live passada, falei num vídeo do YouTube que eu postei essa semana. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Está no livro chamado Segredo de uma Mente Milionária, de T. Harv Eker. Então, se eu faço aqui pela metade, ali eu também faço. Ou seja, a diligência não combina com dizer uma coisa e fazer outra. A diligência não combina com fazer as coisas pela metade. A diligência não combina com não ter decisões pulso firme. Não combina. Como é que eu vou ser excelente se eu nem tomar uma decisão eu consigo? Ah, Samara, eu prefiro não tomar decisão. Não tomar decisão também é uma decisão. Então, assim, a diligência, ela é em todos os aspectos da nossa vida, ela precisa estar presente. Então, é fazer as coisas com excelência. Ah, eu só faço as coisas com excelência na minha casa. Ah, eu adoro arrumar minha casa, tudo lindo. Ou o contrário, ah, eu faço tudo com excelência na casa do Senhor. Mas a casa de dentro, o primeiro ministério, a família, a casa, não condiz com a diligência que o Senhor pede que a gente tenha. Então, a forma como eu faço uma coisa é a forma como eu faço todas as outras. E a diligência, ó, o Provérbios 22, 29. Deixa eu abrir aqui. Fiz-te um homem diligente. Derrubei uma coisa aqui, perdão. Provérbios 22, verso 29. Muito legal. Eu não sabia que essa minha Bíblia aqui tinha uma versão diferente. Na versão que eu sempre falo, que eu sempre repito alguém tá conversando assim, né? Dois amigos e olha assim, aponta. Do mesmo jeito que apontou o tolo agora, não. Ele vai apontar pro homem sábio. Aí ele vai dizer assim, tu vê aquele homem como ele é diligente? Então, vê aquele homem diligente em sua obra, perante reis ele será colocado. E não entre a plebe. Olha só, e a outra versão dessa Bíblia aqui, ó, que eu não lembrava, que linda. Diz assim, vês aquele homem como é perito em sua obra. Olha só que legal, nunca tinha visto essa versão. Quer dizer que perito aqui é alguém que é especialista. Que ele é muito bom naquele assunto. Tu tá vendo aquele homem ali, como ele é tão bom, que ele é top, ele é especialista naquilo que ele faz, na obra dele. Ele vai ser colocado entre os reis. O restante do versículo diz, perante os reis ele será colocado, será posto, e não entre a plebe. Interessante que a diligência aqui, o Senhor já trouxe mais um outro adjetivo. Ser perito. Não conhecia esse adjetivo trazido pela Bíblia. Então, em todas as coisas que nós fizermos, façamos com excelência. Tá bom desse jeito mesmo. Deixa eu contar um fato aqui. Eu gosto de trazer a diligência também com outra definição que tem a ver com essa história que eu vou contar. Nós fizemos um evento de igreja beneficente mesmo e nós recebemos um espaço para ser cedido para esse evento. E não era denominacional, várias amigas se juntaram, tal. E ao final a gente foi limpar esse espaço. Isso foi aqui nos Estados Unidos. A gente foi limpar esse espaço. E era um chão de carpete, às vezes sujava, a gente comeu e tal, enfim. E tava lá todo mundo no vai e vem do aspirador para limpar. E aí eu escutei de uma pessoa, né, das irmãs, disse assim, ai gente, já tá bom, vocês estão deixando, já estão fazendo mais do que o que tava antes. E aí às vezes eu sou meio Pedro, viu? Aí eu não aguentei, disse assim, mas é para isso que o Senhor nos chamou, para deixar as coisas melhores do que estavam, para quando eu sair daquele ambiente ele estar melhor do que quando eu cheguei. Ah, porque quando eu cheguei essa manchinha já estava aqui, eu não vou lavar não. Já pensou, eu vou para a cozinha e só lavo o meu prato, não lavo do meu filho, do meu marido? Existe isso? Então, assim, a diligência é você deixar o ambiente melhor do que quando antes você não estava. Então, pegando as chaves aí, já estamos na terceiro princípio. Posso ouvir um amém ou eu tô sozinha aqui? Amém. Louvado seja o Senhor. Estão anotando? Amém. Papel e lápis? Amém. Pode falar.
Pode falar amém? Não, era só para dizer um amém. Tô aqui. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Mas aqui também às vezes trava os comentários, eu não consigo ver. Quarto princípio. Já fomos lá para quem está perdido, buscar ao Senhor, sabedoria e discernimento, ser diligente. Quarto, administrar bem os recursos. Amém, estou vendo os améns agora. Administrar bem os recursos. Quarto princípio. Para que eu tenha prosperidade, abundância, riquezas, eu preciso administrar bem os recursos. Interessante, eu postei um vídeo essa semana, não me lembrei de mencionar sobre isso na live, mas estou lembrando agora. E eu postei um vídeo no YouTube essa semana falando sobre a importância de administrar os recursos. E aí a palavra do Senhor em Lucas 14, 28, ela nos ensina sobre o que é, como é que eu devo administrar meus recursos, né? Deixa eu abrir aqui, porque é muito versículo. Referência, aqui é a Bíblia, bora se embora. 14, 28 ao 34, deixa eu ver. Vamos lá. 28, verso 28. Lucas 14, verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E aí o verso 29 diz assim: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dela, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Lembra da história do homem tolo? Samara, eu tenho que fazer para as outras pessoas não falarem não. Você tem que fazer porque você é um servo diligente, porque você é um servo obediente, porque é um servo sábio, porque é um servo que busca ao Senhor em primeiro lugar. E por causa disso, eu preciso fazer o quê? Sentar antes de construir uma torre. Eu não sei qual é a torre que você está pretendendo construir. E essa torre aqui não necessariamente é uma torre, às vezes, que eu preciso de dinheiro. Entende? Às vezes eu preciso somente de recursos, que não só monetários. Às vezes eu preciso organizar uma coisa na minha casa, construir uma torre com recursos que eu já tenho. Mas se eu não sentar para ver se os meus recursos vão ser suficientes, quantas vezes eu fui para a cozinha? Não uma nem duas, viu, gente? Eu tenho TDAH, então às vezes pega. Nem uma nem duas, fui para a cozinha e não tinha fermento quando eu fui fazer um bolo. Ou não tinha, ou eu precisava de 3 ovos para a receita e só tinha 2. Por quê? Porque eu não sentei e planejei. Então, é uma torre, a gente está olhando aqui para uma coisa grande que todo mundo está vendo. Mas independente das pessoas de fora estarem vendo, o Senhor está vendo se você está sendo um servo sábio, obediente e diligente. Porque é o mínimo. Planejamento. A Bíblia diz, antes de construir uma torre, senta e vê se você vai ter recurso necessário. Porque depois de começar, subir os alicerces, fizer a sapata da casa e não tiver mais dinheiro para construir, todo mundo vai passar e dizer, ou coitado, ou então, olha, o tolo, para não dizer outro nome, que é o contrário do sábio. Né? Então, administrar os recursos requer cautela. Samara, eu sou péssima para saber para onde meu dinheiro está indo. Já escutei muito isso. Tá bom, não consegue, nem todo mundo nasce sabendo de tudo. Na minha casa, quem administra as finanças sou eu. Meu marido trabalha, né? E eu administro. Então, assim, eu vou deixar nas mãos dele. Se ele não tem a sabedoria suficiente, não, a não ser que eu também não tivesse e a gente contratasse um assessor. Ou a gente conversasse com alguém que desse pelo menos o norte. Então, se você não tem, a Bíblia fala, a gente leu agora há pouco, se não tem conhecimento, busca. Procura alguém que possa te ajudar. Eu não sei todas as coisas. Quando eu casei, sabe, Lu, eu não sabia cozinhar. É uma história que eu conto outro dia. Mas eu não sabia cozinhar. E aí eu lembro minha amiga Michelle, ela não deve estar aqui online faz um tempo que eu não falo. Michelle cozinhava muito bem. E aí eu disse, Michelle, eu queria te pagar para tu passar um dia aqui comigo, me ensinando a fazer só o básico. Feijão, uma carne e tal. Eu fazia uma coisinha bem simples assim, um arroz com carne, mas não tinha gosto de nada. E o coitado do meu marido comia mesmo assim. E aí eu não... Ninguém nasce sabendo de tudo. Minha mãe já tinha falecido, eu não tinha mesmo a quem perguntar. Só que Michelle sabia cozinhar e ela fez isso. Me ensinou a fazer carne de panela na panela de pressão. E até hoje, toda vez que eu tô cozinhando, eu lembro, sou grata. E ela foi pra minha casa e me ensinou. Então, assim, se eu não sei administrar o meu dinheiro, eu vou cair
na ruína, igual como a torre que não vai conseguir ser construída. Então, se não sabe, busca quem sabe. E o planejamento não é só para a construção de uma torre, não. É para todas as coisas. É assumir um compromisso. É muita coisa que entra aqui. Até o compromisso da palavra, você dizer que vai e de repente não conseguir. Não falando de imprevistos, né? Mas falando da falta de planejamento. E tem mais um outro versículo. Eu acho que eu não anotei, mas não anotei a referência, mas o versículo é: o homem fiel será grandemente abençoado, mas o que tenta enriquecer depressa, na ruína ele cai. Então, é a história de quando eu dava aula de aprender a mexer no mercado financeiro. Ah, eu vou aprender isso aqui, eu quero amanhã ficar rico. Planejar, ser diligente, ser sábio, continuar adquirindo conhecimento, buscar ajuda quando eu não souber. E aí sim, eu vou enriquecer na medida, porque às vezes o Senhor, às vezes não, o Senhor já tem tudo pronto. Só que eu não estou ainda apta para receber aquilo. Eu vou entregar meu filho, vai fazer 11 anos semana que vem. Vou eu entregar a chave do meu carro? Vou dar um carro zero para ele. Eu já tenho. Eu não podia dar? Por que eu não dou? Porque ele ainda não está preparado. Então, pede ao Senhor para te dar essa sabedoria que você ainda não tem, no área que você não tem, naquilo que você ainda não sabe. Vamos para o quinto princípio. Ser generoso. Isso tudo que eu estou trazendo tem relação com a prosperidade, com as finanças e também com a parte profissional. Se eu não sou diligente, tudo isso está interligado. Não tem como estar separado. Então, ser generoso. Provérbios 11, 24. Deixa eu voltar aqui. Que fala, Provérbios 11, 24. Quem dá generosamente vê seus bens multiplicarem. Me perdi agora. Vê seus bens multiplicarem, enquanto aquele que retém cai na pobreza. Olha só. Se você pode fazer algo e não faz com medo da falta, acredite, você está travando a sua vida, o seu fluxo de dinheiro e o fluxo de dinheiro de outras pessoas, e a prosperidade ela não chega. A palavra do Senhor diz, e se a gente for para a física quântica, está explicado, porque dinheiro ele é energia e precisa circular. Então, aquele que dá generosamente aumenta sua riqueza, enquanto aquele que podendo dar o retém cai na pobreza. Não tem muito o que dizer sobre esse versículo não, né? A generosidade. E eu tô falando aqui de dar não é só de dinheiro. Dar o seu tempo, o seu ouvido, o seu dom. Quantas vezes a gente nega um dom que a gente tem? Quantas vezes a gente não dá ao outro aquilo que eu poderia entregar? Esse quinto princípio ele é muito poderoso, porque imagina eu estar em frente a uma lareira, uma fogueira, e eu olhar para a lareira, olhar para a fogueira e dizer assim: senhora lareira, me dá um pouco de calor, eu tô com muito frio. O que é que ela vai olhar para mim e dizer de volta? Me dá um pouco de lenha? Ela não pode me entregar calor se primeiro eu não der. Isso é muito poderoso. Então a generosidade, não estou falando para você dar tudo que você tem não, mas é para você entender que para poder chegar para você, às vezes você precisa dar. Samaria, eu não tenho monetário, não tenho dinheiro. O que você tem? Faz essa pergunta assim, Senhor, o que eu tenho de valioso que pode agregar na vida de uma pessoa? Às vezes é só teu tempo, às vezes é um abraço, às vezes é teu dom. Eu não sei o que é, mas o Senhor, Ele vai te direcionar. Amém, em nome de Jesus. Princípio número 6. Mente de abundância. E aí eu vou ler um versículo que nem precisa abrir, todo mundo já sabe. Salmo 23, verso 1. Qual é? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Nada me faltará. Isso é uma mente abundante. Já pensou? O salmista, quando sentou para escrever isso aqui. Ai, o Senhor é meu pastor, mas eu tenho muito medo que as coisas faltem. O Senhor é meu pastor, mas é porque meu pai sofreu financeiramente, eu também vou sofrer. O Senhor é meu pastor, mas... Não. O Senhor é meu pastor e nada. Nada
me faltará. Só que viver uma vida de crença limitante, de achar que enriquecer é pecado, que uma vida de lealdade a um seu sistema que não prosperou e você também não pode prosperar. Você pode dizer para você mesmo, eu tenho autorização para prosperar, porque eu sei que eu sou filha próspera de um rei, dono do ouro e da prata. Então, o Senhor, ele já diz, eu posso descansar nos verdes pastos, porque ele que supre a minha necessidade, e nada eu tenho falta. E para a gente fechar aqui e já orar, sétimo princípio, obediência. Não quer dizer que o primeiro é mais importante que o segundo, eu só listei obediência. Se você ouvir e guardar os meus mandamentos, ele vai fazer o que com você? Te exaltará. Então, Deuteronômio 28, 11. Deixa eu abrir aqui o versículo inteiro para não ter só um pedacinho. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Nem era esse que eu ia ler aqui. Aleluia. Obediência. O Senhor te dará abundância de bens e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu te dar. Ele abrirá o seu bom tesouro. Não era isso que eu ia ler aqui para vocês, amém. Mas o Senhor direcionou. O seu bom tesouro dos céus para te dar chuva na sua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Minha gente, isso é muito poderoso. O Senhor, ele vai abrir o seu tesouro, que está onde? Que está no céu. Para quê? Para chover na sua terra, que foi aquela terra que ele prometeu aos seus pais. Então, tome posse. É seu. Com o objetivo de abençoar toda. Não é só algumas coisas. Todas as obras, toda a obra das suas mãos. E para fechar o versículo, emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. Essa é a promessa para quê? Para quem é obediente. Para quem ouve e guarda os mandamentos do Senhor. Porque ele exalta aqueles que ouvem e que guardam, e que praticam, e que obedecem. Toma posse disso, porque isso é certo, é real. Não é assim, não, é porque talvez isso aconteça comigo, o Senhor escolheu alguns. Não. Todo mundo é filho. Todo mundo é herdeiro. Ele é pai. Ele não pode querer bem a um e a outro, não tanto. Ele simplesmente deixou. O que acontece é que aquele outro, que às vezes parece um irmão indefeso, parece que nem é tão bom assim, ele simplesmente toma posse daquela herança que eu falei lá no começo da live. Ele simplesmente vai lá no juiz e diz, olha, essa é a minha identidade. Eu tomei posse da minha identidade, eu sou Samara. E eu vim aqui para receber aquilo que já é meu. Porque o Senhor disse que nós comeremos o melhor dessa terra. Não está comendo o melhor da terra, não? Tem alguma coisa errada, irmã. Toma posse. Samara, você está falando porque você nunca passou, você sabe? Eu estou falando com autoridade de quem já precisou ser ajudada, porque eu não tinha com quem contar quando os meus pais faleceram. Não tinha. Eu estou falando com autoridade de quem o Senhor levantou, prosperou. E sim, eu falo isso abertamente. Que Samara está querendo aparecer, não. É porque sim, eu entendi a minha identidade, filha próspera. E minha vida, ela é próspera em todos os sentidos. Eu falei que ia falar do meu livro. O meu livro, ele conta a história de uma menina chamada Luísa, que ela busca a prosperidade. E aí descobre, no meio da sua jornada de prosperidade, uma senhora que tem vários aspectos, uma senhora chamada Senhora S, que é uma senhora sábia, uma senhora sabedoria. E ela começa a dar vários direcionamentos. Então, todos os direcionamentos que estão dentro do livro que a Luísa recebe são bíblicos e científicos. E ela quebra as maldições daquilo que privava ela de acessar as prosperidades, né? A prosperidade do reino. E ela começa a entender que as leis universais, todas elas estão na Bíblia. E que se você não tem corpo, mente e espírito alinhados, você não é próspero. Então, eu estou falando em prosperidade e eu posso falar isso com propriedade em todas as áreas.
Não é só, eu sou tão pobre que a única coisa que eu tenho é dinheiro. Não é sobre isso. Dinheiro é consequência de uma vida próspera. E sim, a gente tem que falar sobre dinheiro, e sim, dinheiro é bem-vindo. E sim, dinheiro não resolve tudo, mas melhora a vida de muita gente. Eu já falei sobre isso, não sei se foi com você, Lu, mas quase 80% dos casamentos que acabam é por causa de dinheiro. Ai, Samara, como assim? Porque não souberam administrar, não conseguiram organizar a vida financeira, porque, como diria minha mãe, o amor não cozinha na panela, não. Porque na hora da dificuldade financeira, não tem o que comer, não tem o que fazer, não consegue conviver. Então, sim, temos que falar sobre dinheiro, temos que quebrar esse tabu, essas crenças limitantes, essa religiosidade. E não estou falando aqui uma coisa de teoria da prosperidade, não estou falando que está na Bíblia. De séculos que os servos do Senhor tomaram posse. E não foi um, nem dois, nem três, mas quem foi que se vestiu como Salomão? Salomão, na sua decadência, ele pecou, mas a palavra do Senhor, uma das coisas que mais Salomão fazia era consultar ao Senhor antes de todas as coisas. Hoje, não sei se vai dar tempo falar do testemunho, mas para fechar, que hoje quase eu faço um mau negócio. Quase. E aí eu entrei numa reunião com essa empresa para fechar uma parceria, tal, para um negócio do meu esposo. E aí eu gostei da proposta, tal, mas o meu coração estava inquieto. E a pessoa meio que me pressionou para dar a resposta na hora. E aí o Espírito Santo me freou. Eu estava sentada exatamente aqui. Eu fui para trás assim, eu disse assim, olha, eu não faço nada antes de orar. Eu sei que você quer a resposta agora. Se eu não puder te dar a resposta depois, eu não vou fechar com você. E eu me recolhi. E eu fiz, eu acho que eu nunca ensinei isso para você, Lu, mas eu faço perguntas ao Senhor, eu não fico só pedindo. Então, Senhor, o que eu não estou vendo nessa transação? E o Senhor trouxe a existência. Aí eu disse assim, Senhor, tem alguma coisa que eu não estou vendo? Passou, fui fazer minhas coisas, daqui a pouco eu pego o celular e entro no Instagram e falo de novo com a pessoa. Eu disse assim, eu queria que você me desse uma referência de um cliente seu, só para eu conversar com ele antes. Não, para eu conhecer seu trabalho antes, eu falei. Aí ele me deu uma referência de um cliente, do Instagram, e eu acho que ele achou que eu não ia falar com a pessoa. Eu fui falar. Eu disse, oi, tudo bem? Ó, fulano de tal, da empresa XYZ, me falou que tá com você há um ano. Ele disse, não sei quem é essa pessoa. Nunca ouvi falar nessa empresa, já é a segunda pessoa que vem. Esse cara com certeza querendo me dar um golpe. O resumo da ópera é que se eu não tivesse consultado ao Senhor, eu já tinha o meu orçamento, então eu já tinha aceitado para ver se dava para construir a ponte. Então, a torre não era sobre orçamento, é sobre direcionamento. O que o Senhor te direciona hoje a fazer? Antes de fechar um negócio, antes de assinar um contrato, consulta ao Senhor. E isso, quando eu fiz um estudo sobre a vida de Salomão, eu vi que era a coisa que ele mais fazia quando ele teve acesso a todas as riquezas que transbordaram na vida dele. Era consultar ao Senhor os seus planos. Depois ele entrou em decadência quando começou a adorar outros deuses, mas pega a chave de um filho próspero que nunca ninguém, jamais na história, nem aconteceu, nem vai acontecer, se vestiu como ele. Então que o Senhor possa derramar sobre a sua vida hoje paz e prosperidade. Em nome de Jesus, tome posse. Amém. Pode falar agora, eu já falei demais, né, Lu? Amém. Palavras e ensinamentos aí, princípios abençoados, gente. Amém. Gosto de dizer que a gente não deve, quando a gente está no reino de Deus, quando a gente entrega tudo para o Senhor, existe a possibilidade de alcançar algo pulando etapas, ou seja, quebrando princípios, né? Perfeito. Ou ele é um Deus que ele não quebra princípios e ele não queima etapas. Então, se você está quebrando algum princípio, consequentemente, posteriormente, você vai ter algo ali de negativo a consequência. Sim. Porque você quebrou um princípio, né? E no reino de Deus é assim, nós vivemos de princípios. Muitas vezes a gente anda por aí, eu disse até, foi na pregação passada, eu falei, um filho distraído, normalmente ele não é um filho obediente, né? E aí eu disse, não se distraia, foque no alvo que é o Senhor, foque nos ensinamentos do Senhor. Então os princípios, eles estão aí, né? A Bíblia está aí para nos ensinar.
Hoje nós temos uma riqueza de conhecimentos disponíveis, né, para acessar uma vida abundante, para tomar posse daquilo que já nos foi dado ali naquela cruz, né, que já nos foi dado pelo amor de Cristo. E a abundância é uma das coisas, uma das bênçãos que o Senhor já nos deu, já nos entregou. Se você ler a Bíblia desde o início, está lá. A Samara leu na estante de Deuteronômio e eu sei que ela ia ler antes, era se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, né? Então, é princípio. E hoje foi assim, abençoado aqui, porque foram princípios que você não deve quebrar. E aí, Samara colocou aí princípios básicos, né? Ou seja, o básico que você tem que fazer para ter uma... O feijão com arroz, né? O pão com ovo. Um ovo. E eu digo isso, eu já disse aqui em outras lives, que o Senhor, ele falou comigo no início do propósito que ele trabalharia comigo e através de mim, né? E essa semana eu falei para o Senhor, eu estou aqui na dispensação, porque nessa área eu realmente preciso ser totalmente ministrada, né? A área que eu sei, né, que eu ainda preciso de muito do Senhor, né? Então, para mim, hoje, isso aqui foi, né, riqueza de detalhes vindo do reino de Deus, porque eu preciso, de fato, aprender e preciso colocar em prática esses princípios, né? E muitas vezes eu até posso saber, aí a Samara está falando hoje, aí amanhã o Senhor vai usar outra pessoa em sua misericórdia para poder falar, e aí o dia vai passando, e vai chegando outro dia e eu vou permanecendo na mesma vida. Uma zona de escassez, uma zona de miséria. E é isso que o Senhor tem para mim? Não, eu sou filha, né? Eu sou herdeira do rei. Ou seja, eu não aceito ter menos que uma vida de princesa. O meu pai é o rei. Então, que nós possamos hoje aprender a ser príncipes e princesas do Senhor, tomar posse dessa identidade, né? E tomar posse de tudo aquilo que ele já derramou sobre nós, né? Porque ele não vai derramar, o Senhor já derramou. É o que eu disse no começo, é a quarta dimensão, ela já está pronta. Eu acho, às vezes, uma amiga minha diz, eu espero que o Senhor faça, que o Senhor venha. Ele já veio, ele já fez, só que o nosso tempo é diferente do Kairos. Esse tempo aqui, ó, é diferente. A única coisa que falta é eu acessar a minha maioridade para receber a chave do carro e poder dirigir, porque ele já está feito. Eu falo isso também, não é o tema da live, mas sobre as amigas que estão solteiras, o teu marido ele não vai nascer, ele já nasceu, sabe? Então, não vou, o Senhor vai mandar. Não, ele já mandou. O servo, o varão já está lá, pronto, preparado. Agora, será que eu já sou a esposa que o Senhor quer que eu seja para o meu marido? Né? Será que ele também já teve caráter forjado para também se encontrar comigo? Então, é quando o nosso tempo da terceira dimensão aqui se encontra com Kairos, com o tempo do Senhor, aí não tem como a gente fugir. Porque já está pronto, já está feito. Não, peraí, cheguei aqui, eu vou preparar as coisas. Não, quando o Senhor chega, ele já deixou tudo pronto. Ele chega antes. E guarda essa palavra. O final é muito melhor do que o começo. Amém. E o Senhor já está no final. Sempre. Ele estava antes e ele ainda está lá. E ele está no final. E o final é muito melhor do que o começo. Que você possa, quem está aqui, sair dessa vida de vitimização, de murmuração, de reclamação. Samara, você está sendo tóxica, dizendo que sempre tem alguém numa vida pior do que eu. Não estou nem falando sobre isso. É para olhar para o seu umbigo mesmo. Aqui. A sua vida. Um vídeo. Senhor. Pode falar. O vídeo dizia assim, justamente falando de Maria e José e a vida sentimental. E aí fala para a moça no vídeo, né? Mas será que você já é uma Maria para estar me pedindo um José? E aí eu lembrei disso quando você falou agora. Será que estamos verdadeiramente prontas, né? Vamos usar aqui a palavra vibrando ali na mesma sintonia, frequência, a mesma frequência para atrair pessoas. Que tipo de pessoa você tem atraído? Eu gosto muito de observar aquilo que eu tenho atraído, porque normalmente não, gente, é sempre.
o que você atrai é aquilo que diz mais sobre você. Sim. Então, se você quer atrair algo diferente, seja diferente, busque no Senhor, precisa se conhecer. Como trouxemos na outra live, que a gente falou do autoconhecimento. Então, o que você precisa conhecer ainda de você mesmo, que precisa ser mudado para você começar a atrair coisas diferentes, né? Sair daquele tempo de escassez e começar a colher frutos de abundância. Então, a gente precisa também mudar a nossa frequência. Eu gostei muito que a Samara deu esse exemplo aí do carro, do filho. Nós precisamos estar, né, ali com a carteira de habilitação, né? Precisamos estar habilitados, né, para poder dirigir, né? Será que você está verdadeiramente habilitado para dirigir uma vida de abundância? Ou se, Perfeito. ou se você... Esse assunto tem muito pano para manga, e se fosse falar, por exemplo, a quantidade de pessoas que ganham na loteria e que vão à falência em poucos meses, por quê? Porque ela não estava preparada para aquilo ali. Não estou dizendo que é contra, se eu sou a favor, não é sobre isso, é sobre a mentalidade. Porque você desperdiçar aquilo que o Senhor te dá, né? Então, tipo, o que é, Senhor, que eu preciso ainda me fortalecer para poder acessar essa frequência de prosperidade que eu sei que já existe, que é tua, e que às vezes só meu rádio precisa ser sintonizado ali naquela frequência. Então, que o Senhor, a gente possa finalizar agora orando, e que o Senhor possa visitar cada lar de quem está assistindo ao vivo, de quem está assistindo, vai assistir gravado. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela unção de prosperidade que o Senhor derramou nessa live hoje. Senhor, nessa unção de prosperidade que o Senhor já derramou sobre a minha vida, Senhor, que eu já acessei, Pai, e eu estou aberta, Senhor, para receber ainda mais, não para reter, Senhor, mas para multiplicar. E, Paizinho querido e amado, eu quero derramar, Senhor, gotas de prosperidade sobre cada um nessa live de hoje. Que seja um divisor de água, Senhor, não seja só mais um conteúdo que eu assisto, mais uma live que eu participo, que não seja só mais uma coisa que eu anoto, mas que seja, sim, uma mudança de mentalidade, uma quebra de padrões malignos que nos levam para a escassez, que levam essas pessoas para a escassez. Paizinho, Tu és o dono do ouro e da prata. E sim, Senhor, nascemos para viver uma vida abundante, para emprestar e não tomar emprestado. E esse é o posicionamento que o Senhor quer do seu povo. Em nome de Jesus, Pai, visita cada lar agora com gotas de orvalho, gotas de azeite, Senhor, que trazem prosperidade para esses lares, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, uma unção especial de sabedoria para que cada servo e cada serva possa administrar o seu dinheiro, o dinheiro que chegar, estar aberto a todo esse dinheiro que pode chegar na vida deles, não para reter, mas para melhorar a vida deles e de todo mundo que está ao redor, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam, Pai, multiplicar, ser generosos, ser diligentes, Pai, cumprir com os teus princípios. Porque não tem como a gente cumprir com aquilo que o Senhor deixou e não vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Paizinho amado, querido, obrigada, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. O que não estamos vendo que o Senhor quer que nós vejamos? O que estamos fazendo que não te agrada? O que ainda precisamos fazer? Que tipo de decisões nós precisamos tomar? Senhor, eu te entrego essas perguntas e espero, Senhor, por todas essas respostas que cheguem para cada um de nós. Para que nós tenhamos cada vez mais clareza sobre o teu reino, sobre o teu poder e sobre, sim, um reino de glória que nós viveremos na eternidade, mas também sobre um reino de honra para aqueles que são teus filhos, os teus filhos que têm a tua identidade, o teu DNA. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje não vai passar nessa porta quem não quer, porque a chave já foi dada. Amém. Já girei a chave aqui, então não desperdice, irmãos. Não desperdicem a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, né? Esse propósito tem sido abençoado. Então, já comece por aí, vá mandando para pessoas, convide pessoas para sexta-feira, né? Já comece sendo aí uma pessoa que uma fonte de bênção. Uma fonte de bênção, exatamente. Então, para a gente fechar aqui, eu quero dizer, se você chegou depois que começou a live, vai ficar gravada. Assiste. Samara, não entendi uma parte, volta para mastigar,
porque a gente não consegue reter tudo aquilo que a gente escuta de uma única vez. Então, escuta, aprende, ensina para o marido, ensina para a amiga, fala sobre isso, multiplica, não retém. Samara, eu não tenho nada para dar. Dá isso que tu aprendesse aqui agora. Samara, ó, Maria, acabei de aprender 7 princípios. Eu entendi que a vida da gente tá assim, ó, travada. Em nome de Jesus, senta aqui, mulher, que a gente vai destravar isso agora. Vai abençoar a vida de outra pessoa. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Então, que o Senhor possa te direcionar. O que eu vou fazer depois dessa live? Então, entregue essas perguntas ao Senhor e Ele vai trazer as respostas. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Amém. Amém. Muito obrigada, Samara. Mais um dia que é abençoado, mais um dia que você se dispôs, né? E a palavra que tenho para hoje é gratidão. E com certeza que o Senhor libere bênçãos infinitas sobre a sua vida, vezes mais do que a porção que você derramou aqui hoje, que você possa colher em porção dobrada, em nome de Deus, né? E que nós estamos aqui sempre aptos, né, a estar nesse exército de oração. Amém. Eu tenho colocado, não sei se você chegou a ver, eu coloquei nos stories, né, uma música da igreja que está tocando sempre agora, aquela vou clamar até o céu me ouvir, né? Então eu estou dizendo sempre aqui, esse exército está aqui por isso. A Samara falou aí para vocês, começou 2020, veio 2021, veio 2022, tem horas que a gente pensa que vai acabar e de repente o Senhor vem florescendo de novo. Por quê? É isso que o Senhor tem para nós. E porque continuamente ficar clamando, clamando até o céu ouvir, mas principalmente se posicionando. Agindo. Derrama. Não fica só lá. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Exatamente. Faz aquilo Não há próprio alcance. Se é só voz que você tem, então entrega toda a tua voz. Se é só pensamento que você tem, entrega todo o teu pensamento. Se é pensamento, se é voz, se é louvor, se é tempo, se é dinheiro, não sei o que é que você tem, mas o Senhor te entregou algo específico. Então entrega ao Senhor. E só sai dali quando segura o anjo. Amém. Jacó não deixou o anjo subir, então segura a bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Sexta-feira